Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira, 17 de março de 2025. Bom dia, aguardando as pessoas entrarem. Enquanto isso, depois, bom dia, seja muito bem-vindo essa segunda-feira. Muito bem-vindo. Depois esse vídeo vai para o YouTube. Depois, quem puder comentar, compartilhar e curtir, a gente agradece. Toda segunda-feira eu entro aqui para falar uma palavrinha da Bíblia. Não é sobre religião, é uma palavra da Bíblia que toca o coração. E a palavra dessa semana que veio muito forte. Pode deixar, não esqueça o seu quindim, viu? Você é um cliente maravilhoso. Muito obrigado, viu? Faço especialmente sempre os quindins pensando em você. Muito obrigada, viu? E hoje aqui não é sobre, nesse horário, não é sobre confeitaria, mas agradeço a presença aqui. Hoje, sempre na segunda, a gente fala uma palavra da Bíblia. Não é sobre religião. E a palavra que tocou muito forte é obediência. E obediência no dicionário é uma palavra que ela é ação de quem obedece, de quem é dócil, né? Temos que ser dócil, né? Dócil com o outro, dócil com as pessoas, né? E isso não é uma coisa de impor, né? Não é uma imposição. Não, tem que ser dócil. Claro, tem momentos que a gente tem que ter posicionamento, mas sempre com doçura e obediência, certo? E na Bíblia, a palavra obediência é fazer a vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos e orientações. E essa palavra, obediência, ela vem do latim, que é escutar com atenção a Deus. Então, olha só como é perfeito, né? Então, obediência é escutar com obediência. Então, nós temos que escutar primeiro, né? Por isso que temos dois ouvidos, né? Que é pra gente ouvir. E exemplo maior que a gente tem de obediência na Bíblia é Jesus Cristo, né? Que ele veio pra cá, né? Por tudo que ele passou, teve um propósito. E antes de vir, ele já sabia, certo? Que a gente vê isso lá em Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, a gente sabe que era um espírito muito evoluído, muito cheio de luz, muito, né? E que a obediência a Deus, né, ao Pai, ele se fez em forma humana, né? Até Jesus teve que se fazer em forma humana, igual nós, e humilhou, né? Porque ele morreu na cruz daquela forma para nos salvar, né? Para nos libertar. Obediência a quem? Ao Pai. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos essa segunda-feira. E a palavra de hoje é obediência. Então, lá em Filipenses 2:8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Sabemos que está falando aqui de Jesus, né? Que era um espírito muito evoluído, muita luz, mas ele se fez em forma humana e veio aqui para nos libertar, né? Então, o que a gente está fazendo com isso? O que estamos fazendo? Estamos sendo obedientes a isso? Estamos lembrando o que Jesus fez por nós? E lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, os apóstolos, né? A carta onde eles escreveram, Pedro fala: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Então, Pedro também, um apóstolo de Jesus, também lá nessa carta aos apóstolos, que foram todos eles que escreveram, Pedro fala: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui, gente, essa obediência que eu falei no começo, é ouvir com atenção a Deus, a palavra dele. Aqui não é sobre religião, não é para seguir dogmas do que tem que fazer, o que não tem que fazer, seguir crenças que tem que ser feito, o que não ser feito. É seguir o seu coração, silenciar a mente, fazer uma meditação, conversar com Deus, escrever uma carta, conversando com Deus, com Jesus, algo que você acredita, com o universo que você acredita, com uma energia que não é para você estar num templo, num lugar, é dentro de você, seu coração. Lembra aquela passagem que Jesus fala? Quando for de orar, entre no seu coração, entre no seu quarto. No seu quarto é sua casa íntima, é seu coração. É esse momento que você vai conversar e você vai ouvir a Deus.
E aí isso é uma coisa que nós temos que ter o hábito de fazermos antes de irmos trabalhar, de antes de ir para a vida, de antes de sair para os outros afazeres, né? Então essa é a mensagem que ele quer nos trazer, isso nos traz. Primeiro a gente conversa, se conecta com algo que você acredita, na sua casa, no seu momento ali, entre você e Deus. Não precisa ser um templo, não precisa ser um lugar religioso, é você e Deus. Você, algo que você acredita, certo? E as consequências disso, da gente ter essa conexão com o alto, com algo que você acredita, essa energia, esse momento, antes de sair para a vida. Consequências de uma vida longa, de ser bem-sucedido, de tudo que você fizer faz com leveza, com amor, com alegria, com gratidão. Porque primeiro você ouviu a voz de Deus, você ouviu os seus ensinamentos, você ouviu o que toca no seu coração, você ouviu você dentro de você, certo? E lá em Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa passagem de Mateus, ela é maravilhosa, né? E é isso que ela nos diz, né? Vem a confirmar tudo isso. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras, então quem ouve, quem medita nas palavras do Senhor, de Jesus, de Deus, algo que você acredita, e as pratica. Gente, a prática é para você, viu? Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você pratica em você, no seu coração, certo? É como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Porque a gente não vai construir uma casa sobre a areia, né? Então, a sua conexão com Deus tem que ser também forte, né? Algo forte, né? Certo? Então, essa palavra de hoje, obediência, que tocou bem forte ontem, até na leitura também do Evangelho, que eu sempre faço, veio essa palavra obediência, eu falei, então, vamos falar sobre ela, né? Então, que essa obediência, que significado, ela vem do latim, que é ouvir a Deus, que possamos, então, essa reflexão para essa semana, é obediência. Obediência a quem? A ficar um pouco quieto, a se conectar com algo que você acredita, dentro da sua casa, no seu quarto, momento, às vezes dirigindo, às vezes a gente está dirigindo para o trabalho, se conecta, conversa com Deus, Ele manda as respostas, só você prestar atenção e ouvir. Então, essa é a obediência, certo? Não é obediência de dogmas, de pessoas, de crenças que colocam na nossa cabeça, que a gente cresceu com muitas crenças, que tem que isso, que aquilo, que isso é pecado, que isso não pode. Não, nós somos filhos de Deus, somos livres, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos respeita o nosso livre-arbítrio, então você também tem que se respeitar o seu livre-arbítrio. E aqui é uma reflexão para a nossa semana com essa palavra obediência. Que ela toque nos nossos corações, nos corações de você. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Depois esse vídeo vai para o YouTube. Uma ótima semana, um bom trabalho. Sempre é uma semana, é uns minutinhos. Então, uma excelente semana para todos. Um bom trabalho. Obrigada, até. Beijo, Lê, obrigada. Raíssa, beijão. Pablo, muito obrigada pela sua presença também. Gratidão, viu? Uma ótima semana.